A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo.
Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como estão todos? Espero que muito bem, em casa e mais um dia de quarentena para todo mundo, mas véspera de feriado. Já agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, prestigiando esse treinamento que a gente está fazendo aqui, né, online. Primeira vez que estamos fazendo um treinamento desse tipo, né, com
com as associações e eu tenho certeza que vai ser algo de grande valor. Vou aproveitar aqui para pedir para o meu colega Alexandre, quantas pessoas nós temos agora nesse momento, Alexandre, por gentileza? São 80 pessoas 80 e aumentando. pessoas e aumentando. Muito obrigado a vocês 80 que estão aqui acompanhando com a gente isso aqui, né? Primeiramente, antes da gente começar, aqui eu queria fazer uns agradecimentos antes até mesmo de me apresentar e apresentar o nosso time aqui. Queria agradecer primeiramente às associações de engenheiros do nosso estado de São Paulo que estão aqui prestigiando a gente, a Associação de Indaiatuba, a Associação de Itu, a Associação de Cruzeiro, de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, e também não posso deixar de agradecer ao apoio institucional do CREA São Paulo, né? Então, muito obrigado a todos vocês também. Então vamos lá, vamos começar agora, vou me apresentar e para me apresentar vou mostrar esse slide para você. Tá, pessoal, a gente aqui faz ao vivo, então sempre vai estar me aparecendo e aparecendo alguns slides aqui também o tempo todo para passar o conteúdo para vocês. Bom, eu sou Kleber Ramos, eu sou sócio-diretor da Difusão GP, Treinamentos e Consultoria, junto com os meus colegas Alexandre Serpa e Saulo Férez. Né? O Saulo não está aqui, mas o Alexandre está aqui logo atrás, aqui no nosso background, aqui ajudando na nossa operação, junto comigo. E nós somos a Difusão GP. O que é a Difusão GP? Né? Vou passar para vocês aqui. A Difusão GP é uma empresa de treinamentos e consultoria. A gente já tem uma parceria muito interessante com várias associações, principalmente na área de gestão de projetos. E a gente acredita que gestão de projetos, conforme está escrito aqui, é algo simples, não que seja fácil, né? E em algum momento da vida, todo mundo vai gerenciar um projeto, nem que seja o seu próprio projeto, nem que seja o projeto da sua carreira, algum projeto pessoal, a gente vai fazer isso. Então, aprender um pouco disso é importantíssimo, e ainda mais do ponto de vista corporativo, profissional, né? E o nosso propósito é o quê? É difundir esse conhecimento de forma prática, né? Simples, possibilitando que não importa a sua formação, não importa o seu grau de escolaridade, você consiga assimilar esses conteúdos aqui e conseguir ter uma aplicação prática na sua vida, ok? Continuando aqui. Qual que é o objetivo do nosso curso, tá? O objetivo desse treinamento, para a gente dizer aqui, eu vou passar para vocês aqui. O objetivo é muito simples. É a gente realizar uma oficina online sobre planejamento colaborativo de projetos. Com certeza vocês que são engenheiros, arquitetos, trabalham com construções, edificações, trabalham constantemente para projetos. Então, esse tema é extremamente relevante. E não só falar sobre planejamento, mas também um planejamento que tenha uma aplicação prática, real. Então, o que a gente vai falar aqui com vocês hoje é algo que você possa utilizar já na segunda-feira. Eu ia falar amanhã, mas amanhã é feriado. Você já pode utilizar na segunda-feira de forma aplicada, tá? Então, isso aqui não é tão conceitual assim, é muito mais da prática, é muito mais boas práticas do que exatamente conceitual, coisa que você pode usar. E online, por que uma oficina? Porque vocês também vão colocar a mão na massa, tá? Eu vou passar a agenda aqui para vocês. Hoje vai ser um ponto mais dialogado aqui. E para entregas vocês vão ter que pensar aí num case de projetos aqui pra gente, para fazer um planejamento de uma forma seguindo o nosso método, a nossa ferramenta. Bacana? Então, vamos continuar a nossa agenda, tá? Nossa agenda que está aí na tela para você. Primeiro a gente vai falar o que são projetos, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e vamos falar sobre, dentro desse mundo do gerenciamento, planejamento de projetos, com enfoque mais colaborativo. Já vou explicar o que é esse enfoque colaborativo para ficar mais claro para você. E vamos falar o quê? Vamos falar um pouco da prática, né? Vocês vão olhar um case que nós já mandamos para vocês e vão analisar com foco em tudo isso que a gente apresentou antes para vocês, para que você possa desenvolver aí de forma aplicada e prática o que a gente passou hoje, para que você possa aprender. Por isso que a gente fez uma oficina aqui. Bacana? Esqueci de falar para vocês, o nosso chat está ativo. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloque lá. Eu não vou poder responder o tempo todo aqui, mas o Alexandre faz o papelzinho, me manda, ou então no máximo eu respondo para você depois tudo que vocês ficarem com dúvidas a respeito de qualquer conteúdo que a gente vai falar aqui. A nossa aula aqui como um todo, ela tem aproximadamente aqui 1h30, ou talvez um pouquinho mais, tá, do conteúdo que eu vou passar. E a ideia é o quê? É aqui a gente cobrir o principal, o essencial que você precisa para fazer planejamento colaborativo.
Tamo junto? Então, vamos lá comigo aqui. E para começar, a primeira pergunta não podia ser diferente: o que são projetos, né? Você aí no conforto do seu lar, pergunte-se a você mesmo, responda: o que são projetos? Quais as características principais de um projeto? Né? Pensa aí, 5 segundinhos. 5 são projetos. O que tem no projeto? Né? O que caracteriza um projeto e não é demanda e também maior volume de dinheiro, de recursos, às vezes até em prazos, os grandes empreendimentos em infraestrutura. Esses são outros exemplos, talvez os maiores exemplos de projetos dentro da área da engenharia. Né? Então, todas as grandes obras que a gente vê do governo, não só do nosso, de vários governos, e obras afim no mundo inteiro que residem até hoje, certamente foram gerenciados de uma certa forma com embasamento em projetos. Bacana? E para a gente continuar aqui, a nossa ideia, o que eu vou mostrar? Vou mostrar um exemplo. Né? Vou passar um vídeo para vocês de um caso bastante interessante, real, que a gente teve recentemente, que é esse aqui, que a gente vai colocar na tela. Ó. O projeto da Nova Tamoios. Né? Quem é da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte conhece muito bem essa estrada. Quem também não é, já foi para a praia aqui no nosso Litoral Norte, deve conhecer. E a gente atualmente tem aí praticamente finalizado um trecho de duplicação do trecho. O que eu vou passar aqui agora? Um videozinho para vocês sobre esse projeto todo. Não é só sobre a duplicação, mas é um vídeo muito interessante da Gueiral Escalvão, que foi uma das empresas que trabalhou nesse projeto e ainda está, porque ainda tem fases que estão fazendo. E vou mostrar para vocês aqui. Muito interessante. São alguns minutos, mas vale a pena investir esse tempo aqui para você acompanhar com a gente de um projeto real, de grande porte dentro do mundo da engenharia. Vamos lá. De alta complexidade, o projeto da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios intercala desafios geológicos, ambientais e de engenharia ao longo de todo o traçado. Cerca de 85% da obra vai passar pela área do Parque Estadual da Serra do Mar, uma das mais importantes unidades de conservação do país. Para gerar o menor impacto ambiental possível, a nova pista ascendente será composta em seu maior trecho por pontes, viadutos e túneis. Em toda a obra, serão utilizados 285 mil metros cúbicos de concreto e 35 mil toneladas de asfalto. Com as obras de duplicação concluídas, a rodovia dos Tamoios vai se transformar na mais moderna via que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte do estado de São Paulo. Com o novo traçado, irá oferecer maior segurança e conforto aos usuários, além de contribuir para o desenvolvimento do turismo e dos negócios na região. De forma específica, irá reduzir custos logísticos, dinamizando o escoamento de produtos pelo Porto de São Sebastião.
E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Né? Legal, bacana? É um belo vídeo, né? Toda vez que eu vejo ele, eu fico impressionado com a qualidade que o pessoal conseguiu aí colocar aqui. Um pouquinho extenso, né? Podia ser um pouquinho menor, mas beleza, né? Mas já deu para ter uma ideia legal do que é esse projeto como um todo. Então, vamos continuando agora então, já que a gente deu um exemplo... Opa, peraí, deu um exemplo bacana do que é um projeto. Fica a segunda pergunta aqui que não pode faltar. O que é gerenciamento de projetos? Solta aí na tela. O que é gerenciamento de projetos para você? Né? Tem muitas ideias, muitas formas de você descrever também o que é gerenciamento de projetos. E também nós retiramos aqui uma dedução muito interessante, uma definição, que também vem do PMBOK, do Project Management Institute, que eu gosto muito, eu acho muito simples, muito prática para todo mundo. Que é essa aqui, ó. É o quê? É a aplicação de conhecimento, ou seja, algo que você aprende, que você aprendeu sobre gestão, técnicas, práticas, né? Técnicas e práticas, técnicas que também são aprimoradas, são cada vez aparecem novas técnicas, boas técnicas, práticas de benchmark de várias empresas que fazem esse tipo de coisa, que sabem trabalhar, trocam experiências e assim conduzem melhor seus projetos. E condutas. Condutas o quê? Atitudes das pessoas dentro do projeto. Então, gestão de projeto é tudo isso. Para quê? Para entregar o projeto, ou seja, a grande finalidade não é começar um dia e terminar esse projeto, sim, da forma mais eficaz e eficiente possível. Tá? Essa é a definição que a gente tem no PMBOK da 6ª edição, que essa definição é bastante simples. Então, agora a gente já sabe o que é um projeto, a gente já sabe o que é gerenciamento de projetos. Vamos seguindo? Então, vamos lá. Como gerenciamos projetos? Né? A partir dessa ideia do que é gerenciamento de projetos, como gerenciamos projetos? A forma mais prática e objetiva que a gente conhece e que tem resultados recorrentes de sucesso, se bem aplicado da forma correta, é utilizando isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que muitos de vocês já conhecem, mas talvez não estão aplicados para projetos. Vamos lá? O mais que famoso e conhecido ciclo PDCA, né? Ou seja, o ciclo que é muito utilizado veio da indústria, né? Vem da indústria da operação do Lean, né? E tem essa ideia de fazer o quê? Um ciclo virtuoso do planejamento, execução, verificação e ações para que você entregue os resultados do projeto. A única diferença é que aqui você tem um começo e tem um fim, ou seja, você tem uma iniciação onde a gente faz coisas ali, obtém informações, obtém uma série de trabalhos e tem um encerramento também, que é o momento que a gente termina o projeto. Tá? Então, vendo do ponto de vista de gestão de projetos, vamos um pouquinho mais a fundo em cada um desses tópicos aqui, desse ciclo virtuoso do PDCA. Vamos lá? Então me acompanha aqui. Primeiro, vamos tentar analisar isso do ponto de vista desse projeto da Tamoios aqui. Vamos pegar esse exemplo da Tamoios como nosso case aqui para a gente aprender e entender um pouco sobre gestão de projetos aqui. Então vamos lá, pense, quando eu estiver mostrando isso aqui, exatamente nesse case aqui. Primeiro a gente vai para iniciação. E na iniciação, na concepção, a gente tem uma série de informações que são desenvolvidas, são definidas, que são muito importantes. Quais são elas, por exemplo? A gente define o que a gente quer. Qual é o resultado do projeto que a gente espera, né? E dentro desse resultado, muitas vezes em projetos de engenharia, nós estamos falando do quê? Do escopo. Qual que é o escopo do projeto, né? O escopo base. A gente às vezes não vai tão dentro de um detalhe na iniciação. E aqui, por exemplo, para a gente exemplificar, tem um escopo aqui, ó. Tem uma nova pista com X quilômetros, 9 viadutos, 5 túneis e 2 pontes. É o que se espera, se isso foi definido geralmente na iniciação. Ok? Outras coisas que a gente define na iniciação. As restrições do projeto. Né? Todo projeto, não existe um projeto que não tenha restrições. Né? E as restrições são dolorosas, principalmente em prazo e custo e recursos. Né? Prazos aqui como exemplo de 2018 até o final de 2020, já não está mais assim, já deu uma escorregada, mas estamos usando como exemplo aqui. Custos, 2,5 bilhões de reais numa obra dessa aqui, mais os recursos da organização, em torno de 2.500 empregados, mais os subcontratados que eu vou ter que acabar utilizando pelo custo aqui para poder contratá-los, além dos
outros custos com materiais aqui e tudo mais. Então a gente define essas coisas o quê? Na iniciação. Alguém foi lá e chegou numa concepção geral, abrangente de como que é o projeto e o que são os limites dele. A gente faz isso também na iniciação. Uma outra coisa muito importante que a gente faz na iniciação, a gente define responsáveis. O que isso significa, Kleber? Significa que a gente geralmente na iniciação a gente define um gerente do projeto. Muitas vezes ele tem um nome de diretor do projeto, às vezes do tamanho, às vezes é um projeto desse tamanho, a gente tem N equipes trabalhando em paralelo, simultaneamente, e precisa de alguém com staff com um pouquinho mais, nível mais acima dentro da organização. Mas a função é de gestão do projeto. E também define responsáveis, por exemplo, líderes de equipes que vão trabalhar em empreitadas específicas do projeto. Líder de engenharia, construção, contratos, suprimentos, administrativos, montagem, a parte da construção em si, dali ainda vários outros. Ou seja, esse tipo de coisa a gente já sai meio que definido da iniciação. Quando a gente contrata o gerente do projeto ou define, muitas dessas coisas já devem estar definidas antes da gente ir para o planejamento em si do projeto. Né? Uma outra coisa importante que a gente costuma fazer na iniciação é obter uma lista das partes interessadas. Nós já vamos falar de partes interessadas ainda hoje aqui nesse treinamento, tá? Mas aqui a gente define quem? Quem são as pessoas que estão ou vão ser, de certa forma, afetadas pela empreitada do projeto. São os usuários, né? Estamos aqui falando, 25 milhões de usuários, são os empregados da própria organização, são as prefeituras e seus acessos, as pessoas que trabalham dentro da prefeitura, das cidades próximas onde vai passar a obra toda, Jambeiro, Paraibuna, Caraguá e São Sebastião, como exemplo aqui a gente está usando, o próprio governo e a Secretaria do Estado, Secretaria de Transportes, são partes interessadas que, de uma certa forma, são eles que estão colocando dinheiro na obra e eles que também querem um resultado, né, além de toda a empresa que está fazendo o desenvolvimento do projeto. Então, tipo de coisa que a gente faz já na iniciação. Bastante informação que a gente define antes. Então, imagina se você vai para um projeto e você não consegue definir essas coisas antes. Né? Você pode ter uma série de impactos à frente de todo o desenvolvimento do projeto. Então, é importantíssimo que a concepção do projeto, a iniciação, seja extremamente bem realizada para que a gente consiga ter mais sucesso na nossa empreitada do projeto. Tá? Fechando isso, a gente vai para onde? A gente vai para o ciclo PDCA. Né? A gente começa efetivamente o ciclo PDCA. E dentro desse ciclo PDCA, a primeira coisa que a gente faz? Planejamento. Né? Planejamento é a primeira coisa que a gente trabalha ali. A gente vai mais a fundo aqui, eu não vou detalhar ainda o planejamento, mas saiba, planejamento a gente faz e a partir do planejamento a gente executa, a gente parte para a execução. Portanto, pessoal, pular o planejamento e já ir para a execução, que é algo que a gente conhece com o nome de fazejamento, né? Guardem essa aí para vocês, fazejamento. Costuma dar péssimos resultados em qualquer projeto, não importa o tamanho dele. Agora, um projeto grande como esse, mais complexo, né? Ou seja, com muitas variáveis e muitas interações, a chance de dar maior problema é maior ainda. Né? Temos que ter planejamento, sim. Ok? E estamos executando? Começamos a monitorar esses trabalhos da execução, ou seja, a gente começa a monitorar se tudo isso está indo de acordo com o planejamento que a gente está fazendo. E geralmente no monitoramento a gente olha o quê? Prazo, custo e qualidade das entregas, representado aí por esses 3 carinhas brancos aí que eu estou colocando. Tá? A gente mede isso. Né? O monitoramento significa medir. Mas medir sem executar não faz sentido e medir sem estar alinhado com o planejamento menos ainda. Né? Então essas coisas já temos que sair do planejamento com essas ideias montadas. Okay? E estamos verificando, temos desvios positivos ou negativos, a gente precisa atuar. A gente precisa atuar de alguma forma, por quê? Para trazer o projeto para o trilho de novo. Tá? Trazer o projeto para o trilho de novo, então a gente atua novamente no planejamento e a gente ajusta o plano de forma iterativa, adaptativa. Extremamente importante isso. Tá? Essa é uma abordagem bastante moderna. O plano não é rígido. O plano ele tem que ser adaptado ao longo do tempo. E, por isso, a gente tem que fazer ajustes constantes para que esse tipo de coisa aconteça. Bacana até aqui? Então, a gente está passando aqui o que é o PDCA, como seria feito na prática. Vamos lá. Continuando, um momento a gente ter feito isso, depois de ter feito as nossas entregas, depois de ter
ajustado, planejado outra vez, uma hora o projeto tem que acabar. Né? A gente entrega as coisas, a gente comemora também, né? A gente coleta lições aprendidas, a gente compila o que a gente errou, o que a gente acertou, né? Faz isso também ao longo do projeto, mas regulariza tudo isso geralmente no final dele, para que a gente possa no próximo projeto fazer de uma forma melhor. E acaba esse projeto. Legal? A ideia é simples, vocês não acham? Né? É uma ideia simples, concorda? Mas, pergunto para você, será que é fácil? Você aí que está em casa, né? Parece tudo muito bonito que eu estou mostrando aqui, e é. Mas eu pergunto para você, é fácil fazer assim? Será que é fácil? Muito pelo contrário. Né? Projetos é uma caixa de surpresas e eles foram feitos para mudar. As mudanças vão acontecer no projeto com certeza. A ideia é simples e ela é completamente aplicável, mas nem sempre é tão fácil da gente fazer. Mas temos uma sugestão aqui que ajuda muito em qualquer projeto, seja pequeno, grande, médio, não importa o tamanho, que ajuda bastante a gente a achar isso aí, que é esse que eu vou botar na tela aqui para você. Ó. Você fazer o ciclo PDCA de forma iterativa, sabe? Quantas vezes o ciclo for necessário para entregar as entregas do projeto e você fazendo entregas parciais ao longo do projeto, validando essas entregas, né? Replanejando quantas vezes forem necessárias, entregando partes do projeto, validando, fazendo novamente planejamento, entregando, e você vai construindo o projeto de forma incremental. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Pode até colocar na tela de novo, Sérgio, por favor. Isso. Tá? E, em especial aqui, a abordagem do planejamento é importantíssima. Ou seja, é ter a ideia de que um dia a gente vai fazer planos, mas esses planos têm que ser constantemente ajustados, porque a realidade faz com que as coisas precisam ser ajustadas. Não o resultado que a gente espera, mas sim o plano que a gente está traçando precisa ser constantemente ajustado. Então, nada mais importante agora que a gente focar nosso esforço aqui em falar de planejamento. O que é planejamento para você? Também tem diversas definições do que é planejamento. Estou trazendo uma aqui da prática, hein? Da vida prática, essa que eu vou trazer para vocês. Ó. Planejamento é o quê? É organizar as informações que a gente precisa. E, além de organizar as informações, é organizar os passos e definir os passos necessários para atingir o resultado do projeto. Então, planejamento, isso aqui, coloquei a imagem aqui de um jovem tentando chegar no pico de uma montanha, precisa bastante planejamento para fazer esse tipo de empreitada. Né? Não é diferente dos nossos projetos, que são muito parecidos com isso aqui. Legal? Então, e pergunto para você, o que faz diferença no planejamento de um projeto? Né? O que você acha que faz diferença no planejamento de projeto? Né? Pense aí um pouquinho, alguns segundos aí. O que se você tivesse que pensar agora? Pô, tem projetos que saem muito bem, tem projetos que não saem muito bem. O que falta que às vezes no planejamento não dá certo? Né? Ou muitas vezes um primeiro planejamento sai tão errado que a gente não consegue entender depois, é mais fácil acabar com tudo e começar outro do zero. Né? Quais são os pontos principais que a gente precisa ter para fazer a diferença de um bom planejamento de projeto? Eu tenho alguns aqui para citar para vocês que a gente considera extremamente relevante. Começa por esse aqui. Ó. Primeiro, você tem que ter um método. Né? Até mesmo para planejar, você precisa de uma metodologia, uma forma, uma sequência de informações que são necessárias coletar, definições que precisam ser feitas com base no método para você conseguir organizar e criar esses passos para atingir o resultado do projeto. Então, um método é muito importante. Não pode faltar. Né? Fazer um planejamento a esmo também só para mostrar que a gente tem um plano traz resultados pouco eficazes, pouco eficientes. Tá? Então, é melhor precisamos ter um método. Qual método? Tem diversos. A gente aqui vai passar um para vocês, um que a gente considera bastante simples, só que extremamente aplicável para qualquer projeto. Depois você vai escalando ele de acordo com o tamanho que o projeto acontece. Outro ponto que não pode faltar em qualquer planejamento, ferramentas. Sim, a gente precisa de ferramentas
para ajudar a gente a compilar as informações, a organizar, a gente trabalhar em forma em conjunto. Então, sejam elas ferramentas eletrônicas, físicas, sejam elas ferramentas de comunicação, sejam elas ferramentas de colaboração, sejam elas ferramentas mesmo para a gente poder colocar o plano em si em uma forma que a gente consiga entender, que seja mais clara, certo? Então, ferramentas são indispensáveis também. E mais um outro ponto aqui, em vermelhinho aqui, ó. Quem você acha que também faz a diferença no planejamento de um projeto? Né? O que você acha que pensa aí? O que está faltando aqui? Está faltando um elemento aqui para a gente fechar isso aqui. Sabe qual é? É esse aqui que eu vou te mostrar agora. Ó. Pessoas. Pessoas fazem total diferença no planejamento do projeto. Pessoas engajadas, pessoas motivadas e pessoas que conhecem, aprendem técnicas, se desenvolvem constantemente para que a gente consiga fazer um plano que seja o melhor possível, dentro do possível que a gente tem, de uma forma que tenha foco na eficácia e na eficiência. Então, também fica difícil se a gente tiver uma equipe ou tiver pessoas que não entendem absolutamente nada de método, de ferramentas ou sequer trabalharam em algum tipo de empreitada de gestão de um projeto. Então, a gente precisa de pessoas boas para fazer isso. Não pode faltar, tá? Esse elemento primordial em qualquer planejamento. Tá? A gente gosta até de usar uma frase que eu vou colocar aqui para vocês. Projetos são idealizados por pessoas, feitos por pessoas para pessoas. Né? Ainda a gente não está usando robô para planejar projeto. Para fazer muitas coisas, mas para planejar ainda é uma atividade de total criatividade, né? Que precisa da participação das pessoas. E mais um ponto. Não só tem que ter participação das pessoas, também tem que ter participação de todas as pessoas que estão envolvidas ou vão estar envolvidas em toda a empreitada do projeto. Então, a era de que eu tenho um diretor, um gênio do projeto, ele planeja sozinho e passa para a gente o que tem que fazer, já acabou, já faz um bom tempo. Esse tipo de abordagem já não funciona mais. Né? A gente precisa de uma abordagem onde todos os envolvidos participem desde a sua concepção até o encerramento, inclusive no planejamento. Né? Ou seja, planejamento também tem que ter participação da equipe do projeto. Tá? Portanto, é disso que a gente vai falar agora. Dentro do mundo do planejamento, vamos falar um pouquinho disso aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Planejamento colaborativo. Tá? Cleber, mas o que é isso aqui? Planejamento colaborativo, o próprio nome já diz, é mais fácil do que você está imaginando. Né? O que é planejamento colaborativo? Planejamento colaborativo nada mais que é que uma forma de você elaborar um plano de projeto em equipe, em times, né? Por meio de sessões estruturadas, sessões essas onde as pessoas participam simultaneamente, tá? Seguindo um método de planejamento. Eu tenho um método e as pessoas participam de forma colaborativa juntas dentro desse plano para tentar o quê? Para que todos juntos, várias cabeças pensando, a gente chegue num plano que seja mais realizável, mais executável, com uma análise de todas as partes envolvidas. Tá? Essa é que é a ideia de fazer um planejamento colaborativo. Mas por que, Cleber, fazer planejamento colaborativo? Porque a história conta pra gente que o planejamento colaborativo está se tornando cada vez mais eficaz. Por quê? Porque a gente cria mais capacidade de autonomia, envolvimento das partes interessadas, a gente diminui a chance de mudanças e a gente consegue gerenciar melhor os riscos do projeto. Tá? Então, use e abuse do planejamento colaborativo, traz melhores resultados, é mais eficaz e eficiente. Mas, como fazer planejamento colaborativo? Né? É o que a gente vai falar agora. A gente faz o seguinte, as pessoas apresentam as suas opiniões e comentam as opiniões dos outros num ambiente que tem que ser de transparência. As pessoas têm que ter essa facilidade de não, vou usar esse termo aqui, sem o mimimi, tá? Me perdoem se não é o mais adequado, mas acho que eu consegui traduzir, de colocar as suas ideias ali, as ideias dos outros, a gente diverge para em um momento a gente convergir e entrar num consenso. E geralmente essas reuniões são conduzidas, então geralmente o gerente do projeto ou alguém dentro da equipe que tem algum conhecimento em reuniões com eficácia e eficiência conduz esse método para que a gente chegue num consenso e convergência. Fácil fazer isso? Nem sempre. Tá? Muito conflito no início? Sim. Mas tempo para realizar esse tipo de planejamento colaborativo geralmente maior do que o tempo quando é planejado por uma pessoa só.
mas os benefícios são que quando uma pessoa só é uma cabeça pensando, a gente vai ter várias mudanças. Todo mundo pensando no início um pouquinho mais e durante a gente tem menores chances de mudança e melhor tratamento da gestão do risco do projeto. Então, mais um ponto de facilidade aqui. Outro ponto importante que tem que ter um planejamento corporativo. Todas essas informações elas devem ser registradas em algum lugar, em alguma ferramenta, tá? Essa ferramenta ela deve ser um lugar, uma área comum de trabalho. Ela pode ser física ou ela pode ser eletrônica. Em tempos de pandemia, como a gente está aqui, o eletrônico está mais do que necessário, né? Indispensável se tornou, né? Então, o uso de ferramentas que a gente consiga utilizar e todo mundo colaborar de forma visual e acessível são as prediletas para o planejamento colaborativo. Mas por que visual, Cléber? Porque a grande maioria das pessoas usa principalmente o seu canal visual para aprendizagem e para interpretação das coisas. Então, o visual é muito melhor do que outros canais. Por exemplo, só o escrito. A gente usar escrito, mas com imagens, com diagramas, com fluxos, é sempre mais fácil, né? E esse acesso tem que estar para todo mundo. Então é assim que geralmente a gente faz. E para isso, geralmente a gente usa quadros, né? Quadros, e geralmente a gente também usa um outro tipo de quadro que se chama quadro Canvas, né? Você já ouviu falar nessa palavra Canvas? Com certeza muita gente já ouviu falar, né? Surgiu, Canva vem da palavra o quê? Vem de uma palavra italiana que se diz quadro. Aquela tela, quadro, onde as pessoas pintam. Aquilo é um Canva, né? E caiu na graça de todo mundo, tá com esse nome, mas no fundo é um quadro que a gente usa para fazer isso aí. Esse quadro ganhou muita notoriedade com o Business Model Canvas, que foi o primeiro que surgiu na década de 90, né? Com o Osterwalder, que surgiu para você fazer modelamento de negócios, né? Mas também existe Canvas que a gente usa para quê? Para gestão de projetos, tá? E é esse que eu quero mostrar para vocês, né? Um Canvas nosso aqui, que é o Canvas da difusão Canvas de projetos, que é uma forma da gente tentar planejar projetos e também é uma forma também da gente utilizar durante a execução, partes dele, né? Para que a gente consiga fazer um planejamento mais eficaz e eficiente, tá? Vou mostrar para vocês ele aí, na telinha, ó. Mas até mesmo antes de mostrar na telinha, vou até pedir para o amigo Serpa aqui voltar comigo, né? Ele está ali na telinha, mas ele está aqui também, ó. Eu tenho um físico aqui atrás de mim, ó. Exatamente aqui, ó. Então, se você quiser fazer um planejamento colaborativo fisicamente com as pessoas numa sala de reunião, pode usar um desse aqui, impresso mesmo, para um planejamento inicial. Depois você joga para o eletrônico, pode, mas para você ajudar no momento de você sair com um plano mais adequado. Tá? Ah, o Alexandre falou para mim, vai estar no Classroom essa ferramenta aqui para vocês utilizarem, que vai ser base para vocês fazerem o Canvas de vocês. Legal? Então vamos lá, voltando para a nossa tela aqui, para o nosso slide, né? Então nós temos aqui, ó, nós temos uma tela, um quadro com vários campos que devem ser preenchidos para a gente seguir com um bom planejamento de um projeto, tá? Primeiro lá em cima a gente tem, ó, o projeto, né? O nome ou determinação do projeto, como a gente está falando, né? E a gente tem um primeiro campo aqui que é o objetivo, ou seja, o que é o projeto. Depois nós temos mais 3 campos que ajudam a gente a entender os porquês do projeto. Ah, mas Kleber, já não falamos isso lá na iniciação? Falamos. Mas muitas vezes a gente precisa deixar claro isso no planejamento do projeto para que não nos atrapalhe na determinação à frente dos nossos pacotes e também do nosso plano de entrega. Então é importante a gente ter claro o que são isso aí. A gente já vai falar. A gente também o quê? Cita quais são as restrições, detalha ela e muitas vezes até mesmo a gente subdivide isso se for o caso, tá? A gente subdivide essas informações para ficar mais fácil da gente gerenciar. A gente define as equipes. Às vezes, na iniciação, a gente só definiu quem? Só o gênio do projeto. Às vezes já tem definido várias pessoas, mas a gente precisa definir toda a equipe de gestão que vai ajudar a gente no projeto. E se for o caso também, dependendo do tamanho do projeto, às vezes mesmo quem vai executar, né? Um projeto desse tamanho muito grande, a gente vai ter que subdividir essas definições, porque são N equipes trabalhando em diversas frentes para poder fazer as entregas. Ok? Vamos falar um pouco de partes interessadas também. Quem são as pessoas que estão além do time do projeto? Depois a gente vai falar do quê? Dos pacotes, ou seja, quais são os entregáveis do projeto. Aqui começa o coração do planejamento, a parte mais hard do planejamento tem que estar aqui bem descrita para a gente trabalhar. E como a gente vai validar, na verdade, cada uma dessas entregas que a gente vai fazer. Depois que a gente fez isso, faz sentido o quê? A gente distribui isso no tempo,
tá? O nosso plano de entregas, quando que a gente vai entregar cada um desses pacotes definidos e mais alguns detalhes a mais. Ou seja, a gente percorreu aqui principais áreas de conhecimento de gestão de projetos em um único board, tá? E não pode faltar uma coisa aqui também. Análise de riscos. Opa, aqui, agora entrou. Ou seja, o que pode atrapalhar o nosso projeto, as nossas entregáveis e o que pode e o que a gente vai fazer para tentar impedir ou mitigar esses possíveis problemas que possam surgir, que são os riscos. Tá? Então, nesse board aqui, a gente conseguiu abraçar praticamente diversas áreas de conhecimento que a gente considera relevantes num planejamento, num projeto. Né? E além de ser uma ferramenta, ele é um método de planejamento. Então, você utilizando isso com pessoas que conhecem, estão a fim de fazer um bom planejamento, você tem uma ferramenta poderosa para te ajudar a planejar mais adequadamente. Legal? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizando esse cara aqui, eu vou fazendo aqui ao vivo aqui com vocês aqui, ó, colocando alguns, usando post-its, vocês vão aí de casa me acompanhando e pensando aqui em alguns pontos, e a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma simulação aqui do planejamento do projeto Nova Tamoios. Pode colocar na tela aí pra gente. Né? Do projeto Nova Tamoios, tá? Esse que a gente vai fazer do trecho Planalto. Tá? E a gente vai circular exatamente esse campus. Então, qual que é a ideia? Daqui até o final dessa nossa aula de hoje, eu vou percorrer todos esses campos aqui com vocês, como se eu estivesse planejando esse projeto. Né? Nós estivéssemos planejando junto. Né? Aqui a gente já fez algumas simulações, o time da difusão, né, colaborativamente, para a gente chegar nesses resultados aqui. E o ideal é que você faça a mesma coisa quando você puder fazer aí nos seus projetos, tá? Utilizando essa sequência de forma colaborativa para tentar chegar num bom planejamento. Então, a gente vai começar com o quê? Primeiro colocando o nome que está lá na frente, lá em cima, ó, né? O nome, duplicação do trecho Planalto, né? Ou seja, duplicação da Nova Tamoios, se você quiser dar esse nome. O que você quiser, a gente preferiu dar esse nome aqui. E aí você vai para o objetivo. Ou seja, aqui você vai descrever o que é o seu projeto. Vamos lá? A gente gosta de utilizar uma técnica muito bacana, que a gente até coloca aqui dentro do nosso Canvas, até no nosso e-book, que também vai estar lá na referência, vai estar nessa apostila aqui, que é o acrônimo SMART, ou técnica SMART. Alguém já ouviu falar disso aí? Se você já ouviu falar aqui, coloca aqui no comentário pra gente, participa aí. Né? O que é a técnica SMART? Técnica SMART é um acrônimo, S-M-A-R-T. Tá? O que quer dizer? S de específico, ou seja, você vai tentar descrever algo, deixar o mais claro e específico possível isso na sua descrição. O M de mensurável, ou seja, algo que você possa medir. Você vai colocar pontos na tua descrição que você consiga quantificar ou medir o resultado do teu projeto de forma simples. Né? Atingível, né? A própria descrição que você vai fazer mostra a capacidade de você de entregar o que você vai fazer. Relevante, né? Ou seja, mostrando relevância do que você está fazendo ali em relação ao projeto. E o que não pode faltar, temporalidade, ou seja, tempo, tem que ter prazo definido aqui. Né? É uma ótima forma de você definir de forma rápida. Isso é quase dentro do mundo de negócio, eles chamam de pitch. Você usa isso para definir o pitch de um projeto. Aqui a gente está usando para o quê? Para você definir claramente qual que é o objetivo do teu projeto. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Ó. Duplicação da rodovia dos Tamoios, trecho Planalto, entre as cidades de Paraibuna e Caraguatatuba. Né? Ou seja, a gente está dando o quê? Aqui, relevância, né, e especificidade. Estamos falando que é exatamente esse trecho. Estamos ainda dizendo mais relevância para atender 25 milhões de pessoas. E aonde está a nossa mensuralidade aqui? Ó? Temos uma mensuralidade de tempo, né, até o final de 2020, são 2 anos, com um orçamento de 2,5 bilhões. 2 itens que a gente vai medir com certeza ao longo do projeto. Custos e prazos. Tá? Então isso aqui é um exemplo, claro, que a gente tem do objetivo SMART aqui. Ó. Você que está em casa acompanha aqui, eu já vou colocando meu objetivo aqui. Ó. Não escrevi para a gente não perder tanto tempo aqui, mas já está aqui. Ó. Vamos seguir na sequência aqui. E aí a gente vai para o próximo ponto, tá? Que é o quê? Justificativas, benefícios e indicadores. São os porquês do projeto. Volto a repetir para você. Qual a importância disso? A importância disso aqui está em a gente conseguir trazer de uma forma mais objetiva para que o projeto vai entregar, para que a gente depois consiga medir se realmente a gente entregou o resultado que a gente estava esperando. Ao final de todo esse projeto, se ele atingiu o que a gente esperava. Tá?
Então, vamos lá seguir com ele. Os porquês do projeto. Primeiro campo que a gente tem aqui, ó, justificativas. Tá aqui, ó, comigo aqui, ó, justificativas. O que a gente faz nas justificativas? A gente diz os porquê realizar o projeto, quais as dores. Sempre você pensar em justificativa, é o que dói. O que incomoda que a gente precisa fazer uma justificativa, porque a gente quer fazer esse trecho dessa duplicação aqui. Nós colocamos duas justificativas aqui para a gente treinar aqui, ó. Primeiro, o atual trecho está congestionado para o tráfego atual. Precisamos fazer um trecho maior, não está dando conta mais. O outro virou um gargalo que está reduzindo o crescimento do acesso ao porto. Tem uma questão econômica aqui pesada em cima aqui. Então nós temos duas justificativas que a gente está utilizando aqui, ó. Tá? Chegando nas justificativas, a gente pode ir também depois para os benefícios. Se isso aqui dói, vamos para os benefícios, que é o que terá a resolver. Se eu fizer esse projeto, o que ele vai me trazer de bom? O que ele vai resolver dessas justificativas aqui? Tá? Então, colaborativamente, em grupo, aqui a gente está fazendo mais rápido. Vocês vão pensar em justificativas, divergir, convergir para chegar em algumas justificativas e benefícios que são coerentes ao projeto. Exemplo, esses aqui, ó. Temos dois, ó. Melhorar a qualidade do tráfego e a segurança do usuário. Tá? Esse aqui vem diretamente a atacar esse aqui, que é o problema do trecho. E o outro facilidade de acesso ao porto para veículos de carga, que hoje está com mais difícil, leva mais tempo. Então aqui, ó, nós temos duas justificativas, dois benefícios, tá? Que a gente está fazendo aqui para fazer. E nada mais justo do que a gente conseguir o quê? Medir isso aí depois. Então por isso que existe esse campo indicadores aqui, ó. A gente vai fazer o quê? O projeto foi bem sucedido? Como eu medir o resultado? Então aqui eu vou ter que definir um indicador. O indicador tem métrica, a escala que a gente vai fazer e meta. Como que a gente vai, o que é bom, o que daqui para cima ou daqui para baixo significa que foi bem sucedido. Aqui a gente colocou dois exemplos também, ó. Crescimento de 80%, de 60%. Opa, perdão. Deixa eu voltar lá. Acho que eu pulei aqui uns... Só um minutinho. Isso, voltei. Aqui é assim mesmo. Ao vivo é assim. Dá esses programas. Esquenta não, rapaziada. Né? Então vamos lá. Indicadores. Coloquei um que é o quê? Demanda. Eu vou medir a demanda. Eu quero crescer a demanda em 60% após 6 meses de operação da duplicação. Qual é a outra que eu quero? Ó, redução de tempo de trajeto do porto em 30 minutos. Para ver, podia até ter especificado mais, em veículos de grande carga. Tá outra aqui, ó. Tá? Então eu estou colocando mais dois aqui. Pra cá, ó. Tá vendo aqui até uma linha, ó o método. Estou andando e agora eu vou para outro ponto. Tá? Aqui a gente está fazendo rapidinho. Numa sessão dessa a gente vai ter discussão, vamos ter que convergir e chegar nos pontos mais importantes que a gente vai fazer. Seguindo aqui o barco. Né? Então vamos lá. Vamos ver agora restrições. Geralmente as restrições já se impõem para a gente no projeto. Né? Muitas vezes elas já vêm da iniciação, bem claras. Né? Primeiro porque geralmente todo projeto a gente já sai um pouco deficitário, por assim dizer, né? Nas restrições. Então fica até mais fácil da gente completar esses campos. Mas vamos lá. Todo projeto tem pelo menos 3 restrições muito claras. Quais são elas? Restrições de custos, restrições de prazos e restrições de recursos. Tá? Com custo e prazo, obviamente, a gente consegue mais recursos, mas tem recursos que já é da nossa instituição que a gente não vai precisar adquirir ou não vai precisar consumi-los, diferentemente de algo que eu vou adquiri-lo fora. Tá? Então, por isso que a gente usa esses 3 campos. E tem esses 3 campinhos aqui, ó, que está aí na sua tela, que você vai ver. Ó, né? Pode mostrar a tela aí pra gente, ó, que você está vendo. Esses 3 campos que são preenchidos e aqui tem algumas sugestões da nossa parte. Que é o quê? Custo. Já estava da iniciação, 2,5 bilhões. Nosso prazo, 2 anos, né? Até o final de 2020 aqui na nossa simulação. E recursos, Kleber, que você está falando? Recursos, a gente tem os próprios funcionários da empresa que vai nos ajudar aqui, 2.500 colaboradores que já vai nos ajudar. Estou pegando um outro postzinho menor aqui para a gente colocar aqui também. Né? Vai nos ajudar aqui. Então eu estou colocando um para cada um aqui. Ó. Eu tenho custos. Tá? Eu tenho prazo. Mas você está fazendo no papel. Eu aqui na minha empresa a gente não usa papel. Pode usar o eletrônico. Não tem problema nenhum. O eletrônico está aí para isso. Tá? Você pode usar
torta direito, colaborar com todo mundo, vai te ajudar da mesma forma. Estou pegando aqui o negócio para ficar mais fácil. Seguir no barco. Então tá aqui, ó. Tá minhas 3 restrições. Então eu saí daqui, restrições, continuo. Né? Tô completando meu canvas conforme você tá vendo aí. Põe na tela pra gente lá, Sérgio. Olha lá. O seu já tá aí, ó, completinho. Né? Qual o próximo campo que a gente vai fazer, como a gente falou? Quem faz? Quem é a equipe que vai tomar conta dessa empreitada toda aí? É isso que a gente vai falar agora. Ponto nevrálgico aqui do projeto, tá? Como eu disse, pessoas fazem parte do planejamento, da execução de todo o ciclo do projeto. São importantíssimos a gente ter pessoas qualificadas e boas para trabalhar com a gente na empreitada do projeto. Então vamos lá. Quem faz? Primeiro vamos falar dos membros da equipe, tá? Membros da equipe. Quem são os membros da equipe? É o time de profissionais que vão colaborar, ajudar ao quê? A desenvolver as entregas do projeto. Gente, é o pessoal que põe a mão na massa e ajuda a gente a garantir que aquele pedaço da mão na massa está sendo entregue. Com o quê? Com a aplicação das suas atribuições técnicas e funcionais, tá? Então aqui a gente tem um time de especialistas, não necessariamente aquele especialista num assunto só, que vai nos ajudar tanto na gestão como com entregas mesmo, tá? Dentro de todas as entregas que a gente vai fazer, para que a gente garanta as entregas do projeto. É a galera da mão na massa. E debaixo dessa turma pode ter várias outras equipes, tá? Aqui a gente estava fazendo uma abstração para depois expandir e escalar esse planejamento, ok? Além de eles serem atribuições técnicas, vocês têm que ser pessoas que são com foco de auto-organização, porque não dá também mais, gente, para fazer microgerenciamento de times, tá? Isso é um desgaste absurdo para qualquer gerente de projeto e costuma ser ineficaz, porque o gerente do projeto costuma ficar olhando pontos onde ele não deveria estar olhando e a gente perde eficácia e eficiência na gestão. E esses times também têm que ser muito funcionais. Nós somos especialistas numa área, mas a gente tem que ter a capacidade de olhar o todo e de também colaborar em outros pontos quando possíveis, tá? E ter autonomia para tomar decisões da parte que lhe cabe dentro do trabalho de forma colaborativa. Hoje em dia, os membros da equipe de projeto ganharam muito mais notoriedade ao longo dos anos. Hoje, o gerente do projeto ele é importantíssimo, mas sem pessoas adequadas para trabalhar e ajudar ele na gestão, fica tudo muito mais difícil, porque hoje os ambientes são muito mais caóticos. Então é um movimento muito mais VUCA do que a gente era em projetos há 20, 30 anos atrás. E falando em gerente do projeto, é o próximo membro que eu vou falar aqui, né? Como está aí na tela, que é o gerente do projeto. Quem é ele? Muita gente conhece, mas estou dando uma definição diferente aqui, tá? Para ajudar. É o profissional com o quê? Com o chá. O chá do gerente do projeto, o conjunto de competências, habilidades e atitudes, para quê? Para conduzir a empreitada do projeto junto com os membros da equipe. Junto. Não significa que é ele sozinho responsável. Ele é responsável e todos são corresponsáveis pelo sucesso e a garantia das entregas do projeto. Tá? É um líder servidor, ele tem uma visão geral, sistêmica, ampla do projeto. Porque assim tem que ser, se ele ficar se pegando em todos os pequenos detalhes de um projeto desse tamanho, a gente não entrega nada, porque ele vai ficar se pegando em coisas e pontos importantes a definir, ele vai passar. Então ele fornece o quê? O alinhamento, o propósito do que a gente precisa, a prioridade, tá? Define o que é importante no tempo e quando, ou o que é mais importante em relação à escala dos custos, ele dá esse tom, né? E fornece autonomia para suas equipes, com uma visão muito prática e adaptativa. Por que adaptativa? Porque o projeto muda várias vezes ao longo da sua existência, diversos pontos. Às vezes não o próprio produto em si, mas coisas que a gente tem que fazer, formas como as entregas vão ser feitas, a gente precisa ser adaptado. Tem essa visão de adaptabilidade, tá? Muito importante isso aí. Então, esse é o gerente do projeto, né? Vou colocar eles aqui também. Então, ó, você aí em casa, aproveita que você está olhando aí. Você está olhando aí, eu vou colocar os meus aqui também, ó, tá? Pra gente ficar, ainda temos 6, ó. 6, 7, vou colocar aqui também, pra gente planejar junto, tá? Tô colocando todos esses caras aí, ó, o Jorge, a Ana, a Maria, se quiser até pode colocar em mim aqui, certo? Porque eu acho que a turma já viu, né? Já fica, ó lá, tá todo mundo aqui, ó. Meu planejamento tá aqui, tá? Se for a equipe que você tá fazendo junto, eles mesmos podem escrever o deles e colocar lá. Tá? Se for num board eletrônico, todo mundo pode ir lá e colocar o seu. Tá? Não precisa ser uma pessoa só colocando. As pessoas contribuem e a gente depois converge. Legal? Então vamos lá. Próxima etapa. Partes interessadas.
né? Partes interessadas. Quem tem interesse, quem está além do gerente do projeto, quem além da equipe do projeto. Vamos falar um pouquinho dessa parte tão importante dos nossos projetos também e que muitas vezes costuma incuminar, a sua má gestão costuma incuminar em insucesso de diversos projetos, ou às vezes entregar coisas que o cliente, por exemplo, não queria. Parece alguma coisa comum, que acontece alguma realidade sua? Quase não, né? Vamos lá. Seguindo aqui, partes interessadas. Que são as partes interessadas? São todos aqueles afetados. Entenda afetado, o que significa que o resultado do projeto influencia na vida dele profissional ou não, ou até mesmo pessoal, pelo resultado do projeto, e que também pode influenciar o curso do projeto, ou seja, assim como ele é afetado, ele pode afetar as entregas do projeto. E eles estão além da equipe direta do projeto. Tá? Eles não fazem parte da equipe de projeto, nem da execução. Além da execução até pode fazer, mas não da equipe de gestão ou até mesmo ou gerente do projeto. Eles estão além desse time. A gente já tem uma lista disso, né? Como você pode ver aí que eu vou colocar. Já tem uma lista de partes interessadas que a gente já teve na iniciação. Essa lista ela pode ser no planejamento, ela pode ser intensificada, revista, completada, talvez novas partes interessadas apareçam, né? Mas aqui, para o nosso exemplo, a gente vai usar exatamente essa mesma que está aí, ó. Usuários, empregados, os prefeitos e o governador, tá? Então vamos usar exatamente essas aí, e exatamente essas que também eu vou deixar aqui, mas daqui a pouquinho já fazer uma análise ainda mais disso aqui, tá? Eu vou colocar minhas partes interessadas aqui. Por enquanto eu colocando aqui, ó, 4. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, vamos seguir então. O que a gente faz além disso? Além de listar, você que é um bom gerente de projeto, um bom membro de equipe, tem que entender que é importante, além da gente listar, a gente entender qual é a capacidade de força e qual que é o real interesse dessas pessoas, dessas partes interessadas no projeto. Para quê, Kleber? Para planejar ações de engajamento. Tá? Uma parte interessada importante, mal gerenciada, pode se tornar contra o projeto, pode minguar o seu projeto, ou pode simplesmente atrapalhar e pronto, e você vai ter muito mais gasto, muito mais prazo e muito mais tempo a fazer. Então é importantíssimo a gente planejar ações de engajamento com esses caras. E a gente usa uma técnica aqui muito simples, conhecida, mas extremamente poderosa, que é o quê? É a análise de poder e interesse, ou gráfico de poder e interesse, exatamente como você está vendo aí agora, que você vai ver aqui, ó. Gráfico de poder e interesse, ó. Eu tenho aqui no Y, né? Na ordenada eu tenho poder e eu tenho aqui na abscissa no X eu tenho interesse. E tenho aqui alto, baixo, baixo, alto. Né? Qual que é a ideia aqui, pessoal? É a gente que... Vamos ter alguns quadrantes, na verdade 4 quadrantes aqui. Eu posso ter um quadrante onde eu tenho alto poder e alto interesse. Né? Aqui eu usei no exemplo o governador e secretário do Estado, alguém que tem altíssimo interesse no projeto e tem altíssimo poder de alterar qualquer coisa dentro do projeto, postergar o projeto, cancelar, dar mais dinheiro, dar mais recurso, tirar mais recurso, enfim. Tem um poder muito maior do que outras partes interessadas. Né? Outras partes interessadas que eu posso ter uma parte interessada que também tem alto poder, só que tem baixo interesse às vezes. Coloquei aqui como exemplo, tá, pessoal? Os prefeitos. Prefeito de Jambeiro, Paraibuna, Caraguá, São Sebastião, esses caras têm um interesse menor, para eles do jeito que tá bom, estamos simulando aqui, tá? Só que eu também tenho que ter uma estratégia de engajamento para eles, por quê? Porque eles são partes interessadas que têm alto poder e podem também atrapalhar, ou se a gente trouxer ele para a gente, ajudar a gente no projeto. E eu tenho outras partes interessadas também que, por exemplo, não tem poder, ou o poder deles é baixo, mas tem alto interesse. Quem? Por exemplo, nós, os usuários, ou até mesmo os empregados diretos estão trabalhando na obra, eles querem que o projeto aconteça, para eles poderem trabalhar, para eles poderem ter dinheiro e tudo mais. O que eu faço? Eu mantenho esses caras informados, né? Dou um jeito aqui, ó. Essa é a estratégia que eu vou tomar, tá? Informados. E eu também tenho um grupo que eu não coloquei aqui, mas de repente se você buscasse uma outra parte interessada, você podia adicionar, que é o quê? Aquele que tem baixo interesse e baixo poder. Esse eu só monitoro, né? De longe e se necessário. Tá? Se é necessário. Mas esses 3, pelo menos, que eu mostrei aqui, são indispensáveis da gente tomar alguma ação de engajamento. Quais ações, Klebers? Ações de engajamento, elas têm que ser tomadas
em conjunto, o grupo, o time vai definir quais ações que a gente vai tomar, e geralmente as lideranças é que vão tomar alguma ação referente a essas partes interessadas. Geralmente gerente do projeto, diretores, a gente traz alguma outra parte interessada até para ajudar e assim por diante. E o tamanho da ação tem que ser de acordo com a relevância dessa parte interessada, tá? O importante é que para cada uma dessas partes interessadas, conforme eu estou mostrando para vocês aqui, tem que ter o quê? Tem que ter a ação que vai ser tomada, né? Se possível, com responsáveis e a sazonalidade. Tá? Então, por exemplo, usuários aqui, ó, nós vamos lançar um informativo mensal via rádio, TV e placas. Igual a gente vê, estamos construindo aqui, nós estamos aqui trabalhando, formando, trabalhando o stakeholder. Né? Os empregados, nós estamos fazendo status mensal para todo mundo por meio das lideranças locais que estão trabalhando na obra com a gente. Olha lá, vai ser ação que tem que ser feita. Governo do Estado, a gente vai lá, ó, reporte quinzenal, visita técnica e o GP que vai conduzir isso aí diretamente. E com os prefeitos, por exemplo, uma reunião de status semanal com o gerente do projeto, porque são gente que costuma ficar um pouco mais aí, pouco pró o projeto, a gente tem que fazer um trabalho mais intenso. Né? Então, por exemplo, são isso aqui. E o que a gente faz com isso? Coloca no nosso canvas, conforme você está vendo aí, ó. Né? Eu estou colocando o meu aqui, volto de novo para a gente ver rapidinho. Olha lá, o meu está aqui, coloquei aqui as partes interessadas, definido as ações, segue o barco. Voltando agora para de novo, né? Pode colocar lá no, por favor, no... Isso. Próximo item, pacotes, né? Que a gente vai falar, que itens nós iremos entregar. Aqui é o coração duro do planejamento, é onde a gente vai... É muito comum uma série de empresas, organizações, equipes, a gente já ir direto para essa parte. A gente não faz as outras, até mesmo por necessidade, às vezes pressão, prazo, mas ressalto, é um método. Fazer isso já ajuda a gente a definir os pacotes de forma melhor, tá? Porque você já vai conseguir ter informações, então é muito importante seguir e não pular, né? Vai te ajudar bastante. Então a gente vai falar agora quais os itens que a gente vai entregar. Para isso aqui eu vou usar uma metáfora, tá? Imagine que você fosse fazer um churrasco com um elefante. Se você não gostar dessa metáfora, só falar assim, se a gente fosse montar um elefante, tá? Imagine que fosse um grande Lego, fosse montá-lo, tá? Para aqueles que não gostam. Como comer um elefante? Gente que não gosta muito dessa brincadeira aí. Pode colocar no vídeo pra gente ali, Serra. Então, vamos comer um elefante. Vamos fazer um churrasco com um elefante. Ou vamos montar um elefante. Como que a gente faz? A maneira mais óbvia que a gente pode fazer isso é por partes. Né? Ou seja, em partes menores. A essas partes menores a gente chama de pacotes. Né? Existe uma técnica chamada de estrutura analítica de projetos que é exatamente fazer isso, é subdividir o trabalho em pacotes menores esses para que a gente consiga também, para que a gente consiga gerenciar o que a gente vai entregar ali. E talvez dentro desses pacotes a gente crie uma série de atividades para que a gente possa realizar as entregas do projeto. Depende do tipo, do tamanho do projeto, eu vou chegar nesses pacotes a um determinado nível, tá? Muito cuidado com essa definição dos pacotes que podem chegar, às vezes a gente perde a mão e acha que os pacotes são atividades num projeto desse tamanho. Não. Às vezes num projeto pequenininho, sim. Às vezes os pacotes podem ser o próprio conjunto de atividades a ser executadas. Num projeto grande, eles são o quê? Conjuntos de atividades que vão chegar num resultado menor que eu consigo, gerenciando aquele pedaço, eu vou conseguir entregar. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para você. Ó, né? Nesse projeto aqui, a gente já definiu alguns pacotes. Né? Por exemplo, o próprio escopo geral definido são pacotes pré-definidos que a gente pode utilizar nesse planejamento. Tá? Mas não se restringem a eles. No planejamento a gente pode colocar outros aqui a mais que são importantes para garantir que isso que a gente está mostrando aqui seja realizado. Por exemplo, alguns pacotes adicionais. Por exemplo, estou adicionando aqui o design técnico. Preciso fazer um design de todos esses itens aqui, ou confirmar o que já foi feito na iniciação para que tenha resultado. Suprimentos e contratos. Né? Eu tenho que comprar um monte de coisas, maquinários profissionais, eu tenho que contratar materiais para que eu possa garantir o trabalho de todas essas entregas. E assim como também integração. Tá? Eu preciso o quê? Fazer uma integração depois ao final de todos os pacotes entregues para garantir que todo o escopo foi entregue e validado claramente. Tá? Porém, só definir o pacote é pouco. A gente precisa definir o pacote e a gente precisa colaborativamente priorizá-los. Então aqui no meu exemplo, que a gente está utilizando aqui, ó, defini 2 pacotes. Já, ó.
O design técnico é o pacote 1 em termos de prioridade. Não significa que eu vou entregar ele primeiro. Significa que eu quero que ele seja prioridade em relação a todos os outros. O número 2, suprimentos e contratos. E eu coloco isso no meu Canvas, igual você está vendo lá. Descrevo ali os pontos. Kleber, talvez o espaço é muito pequeno. Então usa o eletrônico, escreve ali de uma forma melhor e coloca como uma sentença descrita. Quanto mais topicado e direto, melhor. Né? Fica mais fácil do que você descrever. Aqui no pacote é melhor você colocar tópicos e pontos que vão ser realizados ao invés de descrição. Perfeito? Já defini 1 e 2. Posso definir os outros pacotes, por exemplo, 3 e 4, ó, nova pista e os viadutos. Estou definindo aqui, ó, mais 2. Nova pista. E os... Opa! Tá aqui. E os viadutos. Também coloco as descrições deles lá. E o pacote 5 e 6, os túneis e as pontes. Coloco lá, ó. 5, 6, os túneis e as pontes. Pessoal, aqui eu estou fazendo rápido para mostrar, por exemplo, que a gente precisa andar. Mas, obviamente, aqui a gente senta e escreve. Pensa em conjunto nesses pacotes. Então, um planejamento colaborativo necessariamente ele é feito num dia só. A gente faz um pedaço hoje, termina, faz um pedaço depois, várias sessões, depende do tamanho do projeto. Tá? Projetos menores, a gente consegue fazer facilmente tudo isso, essa empreitada que a gente está falando aqui, em 1 hora. Projetos um pouco maiores, num dia. Projetos desse mega aqui, talvez numa semana inteira a gente precise. Tá? Ou até mais, né? Dependendo do como que a gente vai fazer e envolver as pessoas. E por último, a gente tem um pacote aqui que é integração. Né? Para mim é a prioridade 7, perto dos outros, porque eu só consigo fazer isso aqui, depois que os outros forem entregues, senão não faz muito sentido. Então, ou seja, eu priorizei. E coloquei, inclusive, no meu Canvas aqui já com as priorizações. Aqui eu vou até colocar número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, conforme está ali. Né? Então, eu estou fazendo isso aqui e sair daqui para cá. Sequência, sai daqui para cá, como a gente está vendo aqui. Legal? Continuando. Vamos lá. Qual que é o próximo ponto que a gente vai ver? Já que a gente definiu os pacotes, a gente precisa então agora definir como a gente vai validar cada um desses pacotes definidos. De novo, aqui eu tenho grandes grupos de entregas, né? Grandes pacotes. Para realizar ele inteiro, provavelmente eu vou definir N tarefas que eu vou depois fazer para frente, que eu vou mostrar para vocês. Né? Mas eu preciso aqui definir qual é o critério master para validar todo esse pacote de entrega. Quem vai validar, como e o que eu vou usar para ser validado, quais são os critérios de validação, critérios de aceite. Vamos lá. Critério de aceite ou validação das entregas, o nome que você achar melhor. A gente decidiu deixar lá critério de aceite. Como é que é isso? Olha o seu slide aqui de novo, você vai ver. Ó, eu tenho no campo pacotes os 7 pacotes que eu defini. Estou mostrando ele tanto no Canvas como em forma de lista. Né? Pode voltar lá. Tanto no Canvas como em forma de lista. Então eu tenho pacotes, tenho o resultado e abri um campo do lado chamado critérios de validação. Eu não quero colocar isso aqui exatamente no Canvas. Então tá bom, você pode criar uma planilha dessa e colocar aqui, se você quiser. Ou dentro do seu sistema que você vai fazer eletrônico, você pode personalizar e fazer isso aqui. Tanto faz. Né? E eu preciso o quê? Quais são os critérios de forma clara e simples? Tá? Se o critério for muito complexo, até para você entender, tem alguma coisa errada. Tá? O critério de validação, se você não conseguir descrever ele em 30 segundos, tem alguma coisa errada. Né? Tem que ser claro. Né? Os detalhes dele você pode até usar documentos acessórios, mas o critério tem que ser muito claro e óbvio para que fique claro para todo mundo já no planejamento. Então eu estou utilizando o campo em verde aqui. Ó. Por exemplo, para o 1, eu quero que todos os modelos de todos os desenhos em BIM, eu quero uma Bill of Material de todos os desenhos, de todos os itens que vão ser entregues, e para cada entrega eu quero uma avaliação do engenheiro, para cada entrega que for avaliado, para validar se aquilo foi feito corretamente, de cada uma das etapas. Definir os critérios de validação. Show de bola? É isso que a gente faz, e a gente também define isso aqui. Então, estou até colocando aqui. 1. Critério de validação. Ó. Vou usar até o mesmo campo. Ó. 1 aqui, ó. Também vou colocar esse 1 lá, não vou escrever aqui, já está escrito lá, mas para mostrar para vocês aqui. Faço isso para todos os outros, para todos os critérios de validação, para cada um dos meus pacotes. Não podemos sair do planejamento sem os critérios de validação para cada um dos pacotes. Kleber, nós temos 20 pacotes. Temos que ter 20 critérios de validação. Só que cuidado, se você está com 20 pacotes,
talvez você está microgerenciando demais num plano inicial. Talvez você vá até fazer o que eu vou te mostrar no final, que é muito importante, você escalar o planejamento. Bacana? Continuando, vamos lá. Estamos agora chegando aqui na etapa mais final do nosso planejamento, tá? Depois que a gente já definiu os pacotes, já definimos critérios, a gente vem para o plano de entregas aqui. Quando iremos entregar? E aqui eu vou até pedir para voltar a câmera para mim novamente aqui. Pessoal, muito importante. Às vezes a gente acha que plano de entregas, e é isso mesmo também, ele é um cronograma. Ele é um cronograma. E a gente pode até refinar esses cronogramas em gráficos gigantes, em gráficos de Kanban, também depois. Você pode usar diversas ferramentas para descrever isso no tempo. Mas um plano de entregas é qualquer coisa que descreva as suas entregas na escala do tempo. Não importa a ferramenta que você vai utilizar. E uma coisa importante, definir um cronograma utilizando somente o que veio da iniciação, sem detalhá-lo no planejamento, é um tremendo de um erro. Porque quem fez a iniciação necessariamente conhece do planejamento como vai andar. E tem um outro detalhe, aqui a ideia é que você vá mais a fundo além do que tem na iniciação. Tá? Isso é muito importante. Outro detalhe importante que não pode faltar, todos os pacotes devem estar descritos nesse plano de entrega. Tá? Então, voltando aqui no slide para mim. Muito importante, vamos lá, plano de entrega. Se a gente quer entregar o elefante montado, né? Para aqueles que gostam de churrasco, quer fazer o churrasco com elefante, assim, brincadeiras à parte aqui, né? Cada pacote de entrega tem que estar na linha do tempo, tem que estar descrito aqui no tempo, tá? Então, como que eu vou fazer? Se eu definir diversos pacotes, eu vou estar lá. Tem o tempo, eu vou entregar alguns pacotes, como eu estou mostrando ali. Passou mais uma fase do tempo, eu vou entregar mais alguns pacotes. Vou passar mais um tempo, vou entregar mais alguns pacotes. Vou entregar outros pacotes e assim por diante. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? O resultado do projeto está sendo construído no tempo de forma incremental. Você pode perguntar, pô, mas não podia ter feito isso no começo? Poderia. O problema é que se você não tivesse feito os pacotes, pegado os outros elementos, talvez você ia fazer um plano de entregas mais pobre. Então, seguir um método para chegar até aqui te traz resultados mais eficazes e mais eficientes. Tá? Outra coisa, as entregas podem ser construídas de forma tanto sequencial e paralela, depende do projeto. Tem projeto que até você pode definir, no caso aqui, sprints, que é uma outra técnica que a gente tem aqui para definição que não cabe para esse tipo de projeto, que é fazer entregas sempre fechadas de prazos e ali encaixar as entregas. Né? Na construção civil, principalmente, não é muito comum esse tipo de coisa, pela característica do projeto, das entregas em si. Legal? Vamos lá. E o que a gente faz, né, quando a gente olha isso aqui? A gente vai utilizar esse campo aqui embaixo, que é o plano de entregas, que a gente tem aqui. E a equipe vai pegar cada um dos pacotes e vai distribuir esses grandes pacotes na linha de tempo. Só que não é simplesmente jogar lá, você vai ter que levar algumas considerações. Quais são essas considerações? Primeiro, enxerga a linha do tempo daqui, ó, da esquerda para a direita. Se você estiver vendo meu vídeo, talvez você vá da direita para a esquerda. Mas vê lá, da esquerda para a direita. Tem uma linha do tempo, tá? A linha daqui para cá, do início para o fim do projeto, tá? Então vai estar tudo, quando você já olhar, você já sabe que aqui começa, aqui termina, tá? Claramente você já vê isso aí. Então a distribuição física que você vai fazer no campo já ajuda, facilita você entender isso. Outra coisa, as dependências. Quais pacotes vêm antes, quais pacotes vêm depois e, se possível, aqui. Se você priorizou algumas coisas, como já priorizou aqui, ó, temos que tentar entregar os prioritários o mais rápido possível, porque quando a gente entrega os prioritários primeiro, nós estamos entregando mais valor para os stakeholders em adiantado. Isso é muito importante na gestão de projetos. É uma forma até da gente conseguir gerenciar melhor as partes interessadas. Vamos entregar o que é prioritário primeiro, tá? Se possível. Se as dependências permitirem também, ok? Ou então, ó, um exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Coloca lá, por favor, no slide aí, ó. Por exemplo, esses aqui são indispensáveis de ter. O 1, tá? O 1 tem que ter, ó. Vou até colocar aqui, ó. O 1 tem que ter aqui no primeiro. E o 7 tem que estar no final. Né? Isso mesmo? 7, isso. 7, olha lá. 7 tem que estar no final. Né? Por quê? São condições de dependência. Só faz sentido esses caras estarem um no início e outro no final por causa da característica das entregas do projeto. Né? Eu só consigo integrar tudo depois que eu entreguei tudo.
Só faz sentido eu construir se eu tiver desenvolvido o design técnico e assim por diante. Característica desse projeto. Tem projetos que têm outra característica do produto, como ele tem que ser desenvolvido. Tá? Outro exemplo, ó, o 2 tem que vir logo depois do... Opa, perdão, o 2 tem que vir logo depois do 1. Aqui, ó, 2. 2 tem que vir logo depois do 1. Esqueci de completar os critérios de aceite. Já coloco lá já. Pode deixar tranquilo. Né? Vamos lá. O 2 tem que vir depois do 1. O 3 e o 4 tem que vir, podem vir depois do 2. Não necessariamente eles precisam ser feitos sequenciais, podem ser feitos em paralelo. Ó, eu posso até distribuir assim, ó, se eu quiser. Ó. Tá? Aqui no meu eu coloquei assim, ó. Não é que exatamente que está ali, posso distribuir ele em paralelo aqui, ó, para dizer que eu tenho paralelismo. Tudo aqui estamos postando para ficar fácil o planejamento. O 4 e o 5 a mesma coisa, eles têm que ser entregues, na verdade é isso mesmo? 4, o 3 e 6, né? Eu que errei aqui. 3 e 6, e eu vou ter o 4 e o 5, ó. 4, 5. 4 e o 5 que vão ser entregues depois, que podem ser entregues juntos e paralelos, porém depois do 3 do outro. É importante ter essa divisão aqui para ficar mais prático. Outra coisa, prazos. Importante no pacote que você está colocando aqui, você designar claramente quais são os prazos de início e de fim planejados junto com o teu time para aquele pacote. Principalmente em projetos grandes. Tá? Em projetos menores, às vezes a gente deixa um pouco escorregar isso aqui, mas não, no grande a gente precisa definir para ficar claro o tamanho da empreitada daquela entrega. E outra coisa que não pode faltar, custos. Aqui chegou um momento importante onde a gente cruza as 3 principais fontes: escopo, custo e prazo. Tá? E a gente está fazendo isso no plano de entrega. Estamos unindo escopo, custo e prazo, tudo no mesmo momento, ao final aqui. Então, estudar em conjunto quais são os custos para cada uma dessas entregas é muito importante para o time de projeto já sair desse planejamento disso aqui. Mas, Kleber, eu não tenho ideia de quanto vai ser. É muito importante a gente tomar algumas premissas e sair pelo menos com uma estimativa. Estimativa. É importante e deixar documentado que isso é uma estimativa que a gente vai colocar. É importante para que a gente consiga tornar cada pacote mais gerenciável. Ok? E por último, no plano de entregas, é importante ter um responsável. Então você está vendo aí no slide que tem, ó, em cada um deles no finalzinho, o responsável. Geralmente é alguém que a gente já colocou no campo da equipe ou alguém que a gente está trazendo para validar as informações. Se não tiver ninguém, tem que ser o gerente do projeto em todas elas. Mas num projeto muito grande como esse, a gente compartilha, a gente divide a responsabilidade de validação com vários outros membros da equipe. Né? O jeito moderno de fazer gestão de projetos. Ok? Então tá aqui o nosso plano de entregas. Conforme eu mostrei para vocês, o meu tá bagunçado aqui, tão bonito que eu estou fazendo com pressa. Mas tá aqui, ó. Né? Vou até colocar mais para cá aqui para ficar melhor. Pronto. Só faltou eu colocar os meus critérios de aceite. Vou até colocar agora para não faltar. Tá? Então vou colocar para cada uma das minhas entregas tem um critério de aceite. Vou colocar esses aqui. Só um segundinho, já estou terminando. Para a gente seguir aqui para a última parte do Canvas. Tá? 4. Como é que tá as perguntas aí, professor Serpa? O pessoal está dizendo que tem muita aplicação aí, tá? Gostaram Ótimo. muito da questão dos objetivos SMART, acharam que a aplicabilidade é muito grande. Ótimo, que tá? bom. E o pessoal está bem apressado aqui para ir para a sala de aprendizado lá. Vamos, já estamos terminando. Aguenta aí, ó. Atividade. Ó, tá aqui, pacotes, critérios, plano de entregas, está aqui distribuído. Agora o que falta, pessoal? Lembra que eu falei que uma última abordagem, a gente precisa analisar riscos. Né? Não existe um projeto que a gente saia sem uma mínima análise de riscos. Tá? E já vou adiantando uma coisa aqui, pode até voltar para mim rapidinho aqui, Serpa. Riscos não é algo que a gente faz só no planejamento. Riscos é algo que é gerenciado o tempo inteiro. Então, durante a execução, durante as reuniões planejadas de projeto, semanais, você vai ter quinzenais, diárias, temos que ter avaliação de riscos constantemente. Né? É importante, porque
pode acontecer de tudo e uma maneira da gente evitar é estar à frente, tá? Essa é a forma. Então vamos falar um pouquinho, botando de novo o slide aí, vamos falar de riscos. Vamos lá, riscos. Ou seja, o que pode nos atrapalhar e como impedir ou mitigar essas possibilidades, ok? Vamos lá, risco, o que pode nos atrapalhar? Ou seja, o que pode atrapalhar o projeto? Muito importante. Primeiro, o que é risco? Riscos são possíveis. Quando eu digo possíveis, significa que elas não existem ainda. Se ela existe, ela não é mais risco, ela é problema. Você já tem agora, já tem problema, a gente trata agora, né? Resolve. Risco a gente gerencia, problema a gente resolve. Eu escutei isso esses dias atrás, perfeito, né? Concorda com isso aí, Serpa, né? Risco a gente gerencia, problema a gente resolve e rápido, né? Então se você tem problema, amigo, já não entra aqui, tá? Já tem que resolver, ele entra para a sua issue list, sua lista de pendências que tem que resolver, né? Então ameaças identificadas, ou seja, você em equipe, você vai juntar, vai analisar possíveis riscos macros, né? A conclusão dessas grandes entregas do projeto. O ideal mesmo é que você olhasse aqui, você conseguisse identificar para cada um dos pacotes um possível risco que você tem ou possíveis riscos ao seu projeto a cada entrega, tá? Outra coisa importante que ajuda bastante é você elencar esses riscos que têm probabilidade e impacto relevantes. Não adianta você ficar pensando no risquinho que vai lá, que ele tem chance de, sei lá, de X% de acontecer tão pequeno, ou o impacto que ele vai acontecer no resultado é mínimo. Não, riscos que têm impacto relevante e probabilidade relevante. É você se preocupar nos riscos de maior impacto mesmo. Senão a sua lista vai ser uma lista com 100 riscos. Tá? Então fecha nos riscos que são relevantes e dê tratamento para eles, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos, coloquei aqui, ó, 4 riscos aqui que eu pensei. Então, riscos você pode usar post-its maiores, tá? Aqui, ó, coloquei 4 riscos ó, aí, né? Que você tá vendo aqui, riscos mais sistêmicos, tá? Podem estar envolvendo o projeto como um todo, ou ainda, se você quiser, riscos envolvendo cada um dos seus pacotes, que é mais eficaz ainda do que o risco sistêmico como um todo, tá? Mais um ponto que a gente não pode faltar. Temos risco. Tô aqui, não tô? Não identifiquei os riscos, não saí daqui, não vim para cá. Então, eu vou identificar os riscos e trazer para cá. Agora eu vou tomar uma ação, tá? Uma resposta aos meus riscos, tá? Então, vou fazer resposta aos riscos. Como a gente faz isso? A gente pega o que está aqui e a gente tem que tomar uma ação para cada um deles. Ação para quê? Para tentar impedir, é o melhor dos mundos, é a melhor estratégia impedir que os riscos aconteçam, porém nem sempre é fácil, né? Da mundo da prática, não é o que acontece na maioria das vezes, a gente não consegue impedir certos riscos, mas a gente consegue mitigar a maioria deles. Mitigar o quê, Kleber? Mitigar a chance dele acontecer ou mitigar o impacto que ele vai ter se ele ocorrer. Esses são muito mais fáceis e muito corriqueiras da gente conseguir tomar alguma ação, né? Mas o ideal é a gente tomar ações que a gente consiga impedir que certos riscos aconteçam, tá? E aí também você vai fazer igual a gente está fazendo aí, igual tá lá. Você vai colocar os post-its aqui. Aqui eu estou usando post-it. Se você fizer eletronicamente, você pode usar, né, as ferramentas eletrônicas. Se você estiver fazendo, de novo, fisicamente, com uma equipe de projeto, eu aconselho a fazer com post-it mesmo, porque você tira, coloca de volta, depois se você quiser, você coloca em eletrônico, ou deixa isso aqui tudo na sua war room, na sua sala de guerra do projeto, ou na sala do projeto, enfim, fica lá bem grande mostrando e você vai mexendo constantemente, tá? E aí assim a gente fecha o nosso canvas como um todo aqui, tá? Se você ver, ó, a gente passou por toda a empreitada, utilizando o método, objetivo, justificativa, benefícios, indicadores, restrições, equipe, partes interessadas, pulamos para os pacotes e critérios de aceite. Até ressalto, num planejamento real, a gente gasta uma energia grande na área de pacotes e critérios de aceite, tá? Não é pouco não. A gente gasta uma energia, talvez aí, metade do tempo do que a gente vai planejar é nesses 2 pacotes, tá? Talvez até mais, tá? Que a gente vai... E depois a gente vem para o plano de entregas e a gente vem para o resposta aos riscos, tá? E aí a gente acaba por si só o nosso planejamento. Aí eu tenho uma pergunta para você e você deve ter essa pergunta para mim. Kleber, o projeto acabou? O planejamento acabou? O que você acha?
quero a sua opinião. Você acha que o planejamento acabou aqui? A resposta principal é depende. Tá? Depende do que, Kleber? Depende do tamanho do seu projeto. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Pode colocar na tela aí pra gente. Gente, num projeto desse tamanho, eu provavelmente tenho que pegar isso aqui e eu vou subdividir em outros planejamentos. Eu vou escalar o planejamento para cada uma dos meus pacotes de entrega que eu vou ter. Então, esse pacote de entrega, eu vou pegar as equipes e vou aqui definir um canvas, provavelmente para cada um deles, definir ali sim atividades, entregas menores, que onde o objetivo dele, qual é? O objetivo dele é entregar e ter o critério de aceite de cada um deles. Olha o poder que isso aqui tem. Você pode usar essa ferramenta e esse método e escalar isso conforme o tamanho. Projetos menores, eu vou fazer uma obra, Kleber, aqui vai acabar... Eu posso usar um único canvas, tá? Um único canvas com umas entregas e o planejamento acaba ali, tá? Você não precisa... E aí você vai utilizar outras ferramentas, que a gente vai acabar apresentando isso em outros cursos para você gerenciar a execução. Aqui a gente está falando só do plano, né? Para você gerenciar a execução. Legal, gente? Se ainda ficou com dúvida, alguma coisa, manda aqui no chat, manda pra gente o e-mail. Amanhã também o professor Saulo vai estar com interação com vocês para dar um suporte aí ao longo que você estiver desenvolvendo. E ao que eu me lembro, o nosso trabalho aqui é para ser entregue até sábado, certo? Perfeito, né? até as 23h59. Até as 23h59 de sábado. Então você tem bastante dias, amanhã dá para dar aquela relaxada, etc. Dia do trabalho, né? Então a gente pode dar uma aliviada, etc. Em casa, né, pessoal? Em casa, né? Fazer uma aliviada mais em casa e a gente pode estruturar isso aí, tá bom? Então essa aqui era a nossa parte conceitual, todos esses documentos, o Canvas, a apresentação vai estar lá, um e-book do Canvas também, caso tenha alguma dúvida a mais, é um e-book que é diferente do que da apresentação aqui, também vai estar lá para servir de recurso para você fazer o quê? Para você praticar, que é o que a gente vai fazer agora, aí põe na tela aí, Serpão, aí, vamos praticar, agora chegou o momento que você também tem aí, você recebeu na sua área do aluno, você tem aí um case, que é o case do construção e planejamento da PCH, tá? Ou seja, a gente criou um case aqui muito interessante de uma PCH lá em Itapipoca do Sul, né? Que já está na sua área lá, você vai ter que ler e entender. O ideal era que você consiga fazer isso em equipe, né? Utilizando os recursos que a gente tem, como Microsoft Teams, como Webex Teams, Slack, são ferramentas de colaboração, né? A gente pode usar, por exemplo, essa ferramenta nossa em eletrônico, você pode fazer em conjunto, mas se não é possível, faça você mesmo aí para você entender pelo menos o método, o rito do método que a gente vai fazer aqui, tá? Extremamente importante. Ressalto de novo, isso aqui não é um brinquedo, isso não isso é real, a gente usa isso em diversos projetos, a gente já executou isso em diversos projetos em algumas instituições, né, do mundo real, né, a gente usa isso nos nossos projetos e é uma ferramenta que tem eficiência e eficácia. De novo, o que faz também a diferença do método da ferramenta são as pessoas que vão usar ela. Se a gente usar ela direito, com foco, com método, com a ferramenta, com competências, com chá, com certeza a gente vai conseguir deslanchar, mesmo com todos os problemas que o projeto vai acontecer, que vai acontecer mesmo. Legal, pessoal? Então, a gente está aqui e gostaríamos... Deixa eu pegar aqui que eu acho que tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é o momento. Pessoal, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, é o momento. E eu tenho alguns recadinhos aqui que passaram para mim. Ó. Primeiro, pessoal, acessar o seu link na descrição do vídeo. Tá aí na descrição, acessa o link lá, né? Para chegar na landing page nossa e ter todas as instruções para acessar o Google Classroom, que é a ferramenta que a gente está utilizando para colaborar com vocês e concentrar nossas informações referentes ao nosso projeto aqui. Legal? Mais alguma informação, professor Serpa, que a gente tem que utilizar? Não? Não, só mandar um abraço para o pessoal aí. O Adriano Rodrigues está dizendo que a apresentação foi excelente. Muito obrigado. Explicação, conteúdo. O pessoal lá da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá. Opa, tá Guarujá, pessoal do Guarujá, parabéns. um grande abraço aí para vocês todos. E nós estamos disponíveis aqui para responder qualquer pergunta aqui, tá? Se o Kleber quiser dizer mais alguma coisa. Pessoal, estou disposto aqui a responder o que vocês quiserem. Se eu não estava querendo participar, quiser mandar alguma coisa
pra gente. Tem os nossos contatos que eu já vou mostrar aqui para vocês aqui a seguir desse slide aqui, com os nossos contatos. Mande também pra gente, a gente tá aí para esclarecer. Use a ferramenta, isso aqui, como eu disse, não é um brinquedo, é pra gente ajudar. E, de novo, eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade aqui para todas as associações que estão aqui e contribuíram para que essa aula acontecesse hoje. Associações de Indaiatuba, de Itu, de Cruzeiro, de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, e também o apoio institucional do CREA São Paulo, tá? Sem todos vocês aqui, não seria possível a gente fazer isso. E acredite, está sendo um quebra de paradigmas aqui para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento de vocês, engenheiros, arquitetos, né, e tudo mais, dentro desse novo cenário que a gente tem, desse novo normal. Tá bom? Só uma coisa, o Regis está perguntando aqui sobre o PDF. A gente vai ter o PDF na classe, na sala de aprendizado. Se tiver dificuldade em baixar, deixa um recado para o instrutor Saulo. Se não for possível baixar, ele envia isso por e-mail, aí interage com ele na sala que vai ficar bem claro lá. Então, novamente, Regis, se você não escutou, acesse o link, tente baixar lá. Se não conseguir, amanhã o professor Saulo vai estar disponível para responder e ajudar a interagir para que você receba todas as informações que porventura possam faltar e não tiver, tá? E aí um abraço pessoal de Pouso Alegre. Pessoal de Pouso Alegre, um grande abraço, obrigado aí pela participação, Leme. Pindamonhangaba, que show. Guaratinguetá já estava aqui também com a gente, Cruzeiro. Tá todo mundo aqui mandando um abraço aqui. Satisfação pra gente ter todos vocês aqui e realmente de coração a gente espera que a gente esteja entregando algo de valor aí para vocês. Mais uma informação importante, pessoal, não deixem de seguir a gente aqui também nas outras redes. Vou passar o nosso contato aqui agora, se você puder colocar, por favor, Serpa, né? Tá aqui, ó. Não deixe de seguir a gente, tá? Tá aqui os nossos contatos, o meu, do Alexandre, do Saulo, tanto do LinkedIn, tanto o do Instagram, né? Siga a gente, dá uma olhada no nosso site também, difusãogv.com.br, a gente está constantemente colocando algum conteúdo bacana e permanecemos à disposição de vocês. Muito obrigado a todos aí e estamos aguardando, hein? Eu, professor Serpa, o Saulo, estamos aguardando aí ótimos cases da PCH de Itapipoca. Um abraço para todo mundo.